Capítulo 36. A sorte de cada um. Um gosto amargo e persistente lhe revirava o estômago. Chegara a hora da tourada. Vestido de toureiro e revestido de pesar, trazia na cabeça o chapéu de 3 pontas e uma leve embriaguez. Rodrigo não foi ao encontro com Leandra. Negava-se a romper o compromisso com a noiva por sentir-se magoado, mas também não saberia prosseguir diante do obstante preconceito. Então, a melhor forma que encontrou para externar a sua desorientação e ferir a amada foi a ausência. Aceitou a sugestão de Gomes de conversarem na taberna. Lá, ouviu o confessor relatar detalhes da intimidade que teve com a moça. Ele falava como quem exibe um troféu, simbolizando a vitória alcançada pela vingança sobre a fraqueza moral do confidente. Sentia pela amada um decréscimo progressivo de estima, apercebido em cada palavra que Gomes utilizava na descrição dos fatos. Agora que afirmou deixá-la, sinto-me mais confortável em lhe dizer o que sei sobre ela. E assim o reuniador discorria sobre detalhes contundentes, feito lâminas agudas umedecidas de letal veneno, e de quando em quando enchia os canecos de vinho, tomando o cuidado de guarnecer com maior abundância o de seu interlocutor. Basta agora, disse Rodrigo pondo a mão no jarro. Sou fraco para a bebida. Esfregou o rosto com as mãos e constatou um leve adormecimento das bochechas. Desabafou. Às vezes parece-me que estamos falando de outra pessoa e não da moça pela qual me apaixonei. Como nos enganamos com os outros? Gomes alongou os olhos ariscos sobre o rapaz e concluiu: Não podemos esperar muito das pessoas, Rodrigo. Eu mesmo já me decepcionei com uma moça. Ela era linda, amorosa. No entanto, me largou por outro. Isso eu não perdoo. Ramírez, não é fácil encontrar alguém especial. Esticou os olhos para além da vidraça, na esperança de ver a moça transitar pelo passo da arruela. Sorvia haustos de ar, mas não conseguia preencher aquele vazio persistente dentro de si. Tenho vontade de procurá-la e colocar tudo a limpo. Não vou ter paz enquanto não fizer isso. O reuniador remexeu-se na banqueta. Está louco? Vai acabar sendo seduzido por ela. Rodrigo, eu conheço esse tipo de mulher. Elas fazem a nossa cabeça e aí a nossa vida acaba. Seremos apontados na rua como traídos. Rodrigo esfalmou as mãos em negativa, protegendo seus brios de homem. Não pretendo reatar-me com ela, só quero lhe dizer umas boas. Aí é com você, eu não me exporia. Odeio ser motivo de zombaria dos camaradas. O toureiro, olhando para os pés, deu um suspiro e concluiu. Bem, amigo, vou me preparar para a tourada. Depois decido o que fazer. Deixou a taberna e foi se vestir. Passou pelo altar de Santa Macarena, benzeu-se e aguardou nas antecâmaras da plaza. Enquanto isso, acolheu nos dedos um crucifixo que sua mãe lhe dera. Sondou o semblante delicado do Messias, tentando atinar-lhe a dor. Beijou o amuleto e o guardou na chaquetilha. Conduído, embaralhava as reminiscências, fazendo diferentes combinações, na expectativa de encontrar outra saída. Estava desapontado com a mentira da moça, mas uma voz suave pedia a vez naquela tempestade de raios e trovões, que levara ao naufrágio seus projetos de amor eterno, e esforçava-se em conter a algazarra de seus anseios e ouvi-la. Mas a expectativa da apresentação agregava aos sons íntimos o bombear de um dorido e ansioso coração. Os colegas entravam, saudando-se uns aos outros. Que Deus reparta suerte, anunciava com a frase o início das lídias. As vozes de saudação sobrepunham-se aos clarinetes lá fora. Rodrigo reagiu à sentença com introspecção. Apesar de escutá-la por diversas vezes, nunca refletira sobre o seu verdadeiro significado. Que Deus distribua o melhor a cada um. Quando o indivíduo atinge um entendimento sobre a justiça divina, compreende ser inútil pedir que o seu contentamento sobreponha-se ao contentamento alheio. Passa a perceber, acima até da razão, que tudo virá na proporção de suas obras.
Concentre-se para que elas sejam boas. Confia que delas decorrerão os acontecimentos de sua existência e que nada escapa à justiça suprema. Quem tem fé é serenamente producente. Daí a máxima de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Amealhou as bandeirilhas e o bastom, buscando na arena sua posição. Estava acostumado com a Lídia. No entanto, ao ver o touro entrar, sentiu o peito arrefecer. O animal estava apavorado e circulou na roda humana, golpeando as capas com as astas. Nota: chifres. O touro era um zaino. Nota: de pelagem negra e brilhosa. Bien puesto. Nota: com chifres bem dispostos. Encierto. Nota: que não deixa deduzir seus movimentos, provocando com o seu tipo a comoção da plateia, que ecoou num uivo amedrontado, formando uma sincronia involuntária. O bandarilheiro, seguindo a coreografia, investia o gancho no animal, enquanto o distraía com a capa, e o mesmo faziam seus pares. Rodrigo estava disperso e não sentiu a mão trêmula deixar esquivar duas bandarilhas ao chão. Sem dar-se conta da proximidade do animal, dobrou o corpo para apanhá-las. Nesse ínterim, foi surpreendido pelo zaino, que lhe alvejou a bacia, lançando-lhe ao alto feito um trapo torcido. Caiu zonzo sobre os próprios braços, tendo a sorte de perfurar o abdômen com as lanças antes endereçadas ao touro. O sangue jorrava constante, impregnando a camisa alva. O cerco formou-se para despistar o animal, que tal qual Rodrigo perambulava atordoado no arenal. O rapaz apoiou-se no gradil para safar-se das investidas do zaino, mas não tinha forças para transpô-lo. Deixou o corpo enfraquecido escorregar, delineando assim um rastro vermelho na madeira clara, o que evidenciava a extensão de seus ferimentos. Os espectadores se impressionaram com a cena do sangue humano marcando a parede da arena, que até então só provara do sangue bovino. Os organizadores do evento aceleraram a retirada do rapaz para a sala de emergência, que deveria ser uma enfermaria, se não fosse tão desprovida do aparato necessário para estancar um ferimento de tamanha gravidade. "Chamem um médico!" gritavam os auxiliares que tentavam conter a hemorragia. Comprimiam-lhe o abdômen com os trapos embebidos no iodo, os quais eram rapidamente tingidos pelo mais vivo escarlate. Gradativamente, os panos sujos se amontoavam ao redor do tronco seminu do rapaz, que ganhava acentuada palidez. Sinto frio", afirmava Rodrigo entre golfadas de sangue. O assistente o envolvia com uma coberta, e outros faziam fricções nas extremidades do seu corpo. O clínico chegou tempos depois, fez algumas manobras para reanimar o acidentado, que quase não correspondia aos estímulos. Houve um lapso de tempo em que as vozes do recinto foram se distanciando dele. A sonolência imperiosa do corpo refletia em seu espírito numa incontrolável perturbação. Ouviu um dos colaboradores chamar: "Não durma, Rodrigo, acorde." Mas para ele era impossível atender ao chamado. Aquela voz suave que tentou lhe falar minutos antes de seu ingresso na arena, agora estava a sós com ele, compartilhando daquele momento único em sua vida. Ela acariciava os seus cabelos e sugeria: "Rodrigo, está me ouvindo, querido?" Quem está me chamando, atordoado pelas dores abdominais e submerso na intensa sensação de frio e torpor, balançava a cabeça sem conseguir abrir os olhos. "Abra os olhos", sussurrou com docilidade. "Um anjo? Meu Deus, acaso estou morto?" Desesperou-se. "Não, meu filho, está mais viva do que antes. Beba esse remédio para aliviar as suas dores. Repouse agora, você está amparado." Agarrou-se àquela esperança de alívio e adormeceu, para despertar mais tarde em outra dimensão. Capítulo 37. A dor da morte. Ela o aguardava como combinado, na porta arcada do arenal. A ansiedade avançava em seu ânimo, como faz a maré na Cisígia. Nota:
Nas luas novas e cheia, as marés lunares e solares reforçam uma a outra, produzindo as maiores marés altas e as menores marés baixas. Começou a considerar, pelo atraso, que Rodrigo não viria ao encontro. Decidiu passar pela Pensão das Flores, conferindo o motivo da ausência. Temia por seu estado de saúde ou impedimento maior. Obteve do hoteleiro a informação desejada. Ele saiu agora há pouco com um colega. O senhor sabe se foram para perto? O rapaz olhou a moça desconfiado. Ela, tentando convencê-lo, foi esclarecendo. É que Rodrigo marcou comigo. Fiquei preocupada que algo tivesse lhe ocorrido. Ele parecia bem. Acho que foi fazer o tentempié. Nota: refeição entre o desjejum e o almoço. Em alguma taberna. Graças. Saiu desapontada da hospedaria, mas ainda passou do local combinado, demorando-se ali por mais um tempo. Enquanto aguardava, o pensamento servia de porto a várias conjecturas. Será que descobriu sobre mim? Mas Rodrigo tem caráter, não me deixaria sem notícias. Parecia tão importante para ele que eu lhe desejasse boa sorte. Meu Deus, o que faço? Nas touradas deve haver muitos frequentadores da Casa das Acácias. Não posso me expor antes de lhe contar toda a verdade. Pelo avançado da hora, desistiu de esperar. Foi para a Casa das Acácias, onde providências a aguardavam, resolvida a procurá-lo no término das apresentações. O tempo da espera lhe parecia um fardo insuportável, causando-lhe a sensação de alargamento dos minutos, impingindo a cronologia a uma dimensão superior à realidade. Tentou se entreter com os ensaios e nas conversações com as colegas, mas deixava, hora e outra, o olhar disperso. A ideia dele haver descoberto a verdade sobre si a assustava em demasia, ainda mais por não lhe reservar direito à resposta. Tentava se consolar, convencendo-se de que o rapaz havia sido descortês, furtando-se ao encontro, talvez por haver se entretido na conversa com os amigos. O torvelinho de ideias incomodava. Ergueu-se da cadeira e pôs-se a dançar. Convenceu o músico a dar-lhe o acompanhamento com a viola, estabelecendo um duelo entre as cordas e as palmas. Outras colegas se deixavam levar pela euforia da moça, que estampava o desejo de sobressair-se, despistando a tristeza e a ansiedade. Formou-se um pequeno grupo de dançarinas, dando aso aos rodopios e ao trepidar das saias. As cismas, feito plumas, dispersavam-se pela ventarola dos corpos ao embalo da música. Quando o riso era geral, rompendo a harmonia do bailado, ouviu-se a voz grave de Gomes. "Leandra!" bradou ele. Ela, ainda ofegante e exalando por todos os poros sua emoção, foi atingida por uma onda gélida. Parou no meio do movimento e foi largando as saias lentamente. A estranheza dela se apoiava no voto de silêncio que se estabelecera entre eles desde o rompimento. "Preciso lhe falar a sós. É urgente", continuou ele inflexível. Leandra desceu do tablado e aceitou subir ao quarto com ele. Gomes a seguia pela escada e corredor, enquanto ela, intrigada, oferecia-lhe olhadelas, na tentativa de adivinhar-lhe os motivos. Já no cômodo, com a porta cerrada, a dançarina fixou-se altiva, pedindo a explicação. "Serei breve", começou ele. "Eu soube do seu namoro com o toureiro." A moça sentiu uma pontada lhe fisgar a boca do estômago, arregalou os olhos e continuou emudecida, ouvindo-o discorrer. "Por coincidência, eu e Rodrigo trabalhávamos na mesma equipe, e ele veio se consultar comigo a respeito de um compromisso. Intencionava selar com uma sevilhana." "Você não..." começou a falar indignada, sendo interrompida por ele. Eu disse tudo o que sabia para ele. Somos homens, devemos-nos lealdade. Ela avançou sobre ele, já fora de si. Entre uma tentativa e outra de esbofeteá-lo, proferia aos gritos: "Desgraciado, você nunca foi leal a ninguém. Quis acabar com a minha vida. Eu te odeio, Gomes." Ele segurou seus braços, encarando-a. "Você é culpada de tudo, sua mentirosa. Eu ainda não acabei de lhe dizer."
A moça respirava com afetação, como se o ódio lhe obstruísse a passagem de ar. Presa pelos braços, projetava com a força de sua alma toda a cólera de que estava comedida. Gomes continuou a revelação. E tem mais uma coisa: é melhor que se acalme. Diga logo, seu desdichado, o que lhe falta dizer? Qual desgraça poderá ser maior que essa? É sobre desgraça que eu vim lhe falar. Ela afrouxou o rigor que impunha até então aos braços, permitindo que ele a soltasse. Ficou transfigurada como se um pressentimento lhe assombrasse o espírito, e ouviu dizer friamente: o seu amante está morto, foi ferido fatalmente na tourada. De sua garganta saiu fraquejada apenas uma palavra: não, e sucessivamente outras iguais se seguiram: não, não. Gomes a agarrou para que não tombasse ao chão, olhou para aqueles olhos que comumente se assemelhavam a um farol e encontrou somente uma chama bruxuleante, mas mesmo assim disse a ela: você mereceu. Aquela acusação derradeira ecoava em sua mente em total desalinho. Prostrada sobre o tapete, tentava assimilar aquela realidade, que se entranhava feito sujidade em águas límpidas, turvando seu coração venturoso com a desdita. Gomes saiu pela porta do quarto e encontrou Lucélia, que fora atraída pelos gritos da amiga. O rapaz disse-lhe contra a vontade: ela vai precisar de você. Lucélia sentou-se ao lado da amiga como uma boa ouvinte. Ele está morto, Lucélia. Será verdade? Se fala do toureiro, acabamos de ter a confirmação pelo Almeida. Ele estava na tourada e viu quando o retiraram gravemente ferido. Está doendo muito, Lucélia. O que faz com essa dor? A amiga compadeceu-se profundamente e, afagando seu rosto, disse-lhe: chore, Leandra, põe essa dor para fora. Não há o que fazer. E assim ela fez por um longo tempo, até que, exaurida, adormeceu. Teve sonhos tumultuados e não conseguiu repousar o corpo. Acordou-se reflexiva e ergueu-se da cama, decidida a fazer algo que lhe atenuasse o sofrimento. Vestiu-se e arrematou a aparência com um chal, recompondo a falta de primor com os cabelos. Desceu as escadarias e ganhou a rua com avidez até alcançar as portas da plaza, que naquela hora estavam cerradas para a manutenção. Chamou por alguém que perambulava pelo lado de dentro. Senhor, por favor. Ele aproximou-se da fresta que formava o portão com as paredes rústicas. Fez um gesto de indagação com as sobrancelhas. Ela, tendo-o próxima de si, pediu respeitosamente: preciso muito entrar. Estamos fechados para a limpeza, senhorita. O que quer? Eu compreendo, mas por caridade, permita-me ver o local do acidente de ontem. Eu prometo que serei breve. Ele abriu do portão só um vão, deparou-se com o seu rosto dorido e perguntou: é parente do morto? Ele era meu noivo, disse ela, contendo a emoção. Está bem, eu levo você até lá. Aguardou que ela atravessasse os beirais da porta e fechou-a. O ancião andava como se tivesse a bacia desnivelada, causando maior trepidar nas chaves. Fitou-a por baixo dos tufos grisalhos que compunham seus supercílios, inquirindo-a: só soube hoje do acontecido? Não, soube à noitinha. Atravessaram as fileiras de cadeiras que davam forma àquela arquibancada, e ele procurava nas chaves a de encaixe para a porta de acesso ao núcleo. Agora era a vez de ela perguntar: o senhor viu o acidente? Não vi, mas me disseram como se deu. Sorte a sua não estar aqui na hora. Receou implicar-lhe em comoção e remendou: Deus é muito bom, poupa-nos de maiores sofrimentos. O senhor poderia me contar? Percebendo a resistência do zelador, esclareceu: lamentei muito a impossibilidade de estar junto dele durante a sua morte. Talvez, se eu soubesse dos fatos, amenizaria em parte a minha dor. O velho, compadecido, começou a discorrer sobre o momento do acidente, velando as palavras. Ela ouvia tudo com atenção, sem, no entanto, conter as lágrimas, que copiosas marcavam-lhe a face. Foi exatamente aqui, onde o rapaz se recostou até chegar à equipe de socorro. Apontou, acabrunhado, a mancha ressequida de sangue.
Obrigada. Poderia me deixar a sós por alguns minutos? Pediu a moça. Tudo bem, qualquer coisa é só me chamar. Meu nome é Olavo. Fez a marcha irregular em regresso às repartições, deixando-a na companhia das reminiscências. Por razões que desconhecia, acreditava que estaria mais próxima de Rodrigo se entrasse em contato com os vestígios de sua morte. Olhou para aquela nódoa de sangue, imaginando a dor a que se submetera o amado. Percorreu os arredores com os olhos, articulando mentalmente os instantes finais da batalha pela vida, segundo as descrições do Senhor Olavo. Curvou-se até o solo e recolheu com as mãos uma porção da areia tingida de sangue. Ergueu os olhos ao céu e bradou em pensamento: Meu amor, me perdoe. Perdoe-me por não lhe dizer a verdade. Perdoe-me por não protegê-lo de Gomes. Perdoe-me por não merecer viver ao seu lado. Como lamento a sua morte. Deixou-se abater num choro compulsivo. O sentimento de culpa lhe subjugava as forças na superação da dor. Após verter um pranto sentido, buscou novamente o celeste, adornado de nuvens esparsas que mal continham o calor do flamejante. Rogou, por fim, em submissão: Meu Deus, ajude-me a superar essa dor. Nesse instante, abriu-se à suplicante o alívio dos céus. Um ente querido de outra dimensão, que aguardava a oportunidade de melhor acalentá-la, pôde imprimir em sua mente abatida algum conforto. Filha amada, o que é a morte para nós, espíritos eternos? Confie em nosso Pai amoroso e justo, detentor do nascer e morrer, ciclos da providência que nos fogem à inteligência deficitária. Essas palavras afetuosas chegavam à percepção de Leandra, como uma intuição, a voz íntima que vibra com maior ou menor vigor, na medida de nossa sensibilidade. Palavras etéreas enriquecidas do puro amor, que tanto elevam e consolam, tiveram o condão de fazê-la refletir acerca da sabedoria de Deus, estimulando-lhe a confiança em seus desígnios. Querido, onde estiver, saiba que o meu amor era sincero. Sabe Deus os motivos de não podermos vivê-lo na forma em que nos propusemos. Dia virá em que tudo se esclarecerá para nós.